Não fui eleito para ser o gerente da crise. Fui escolhido pelo povo para superá-la, para continuar a construir uma economia estável, moderna, aberta e competitiva, para prosseguir com firmeza na privatização. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Temos de construir consensos que não eliminem nossas diferenças, nem apaguem os conflitos próprios das sociedades democráticas. Eu estou feliz pela oportunidade que a história me deu de ser a primeira mulher a governar o Brasil. Boa tarde, todo o povo brasileiro. O ajuste fiscal abre espaço para os juros poderem cair naturalmente. Não se trata de concordar ou não com o governo, mas de combater um golpe de Estado que poderá mergulhar o Brasil em um doloroso processo. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Estamos fazendo a modernização das leis trabalhistas e você terá inúmeras vantagens. Não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Deus acima de tudo, Deus acima de todos. A revolta contra a injustiça, a revolta contra esse desequilíbrio social desumano é um fato inescapável. E precisamos, portanto, como jornalistas, contar a verdade como ela é. Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia da repórter Ana Flávia Gussen, direto de São Paulo. Olá, Ana Flávia. Olá, Rodrigo, Barrocal, Maurício e todo mundo que acompanha a gente, boa noite. Boa noite, também estou na companhia do Maurício Tuzval, direto do Rio de Janeiro. Olá, Maurício. Olá, Rodrigo. Boa noite aos colegas de bancada virtual e a todos que nos acompanham. E também do repórter especial André Barrocal, direto de Brasília. Olá, Barrocal. Direto da quente Brasília, Rodrigo. Boa noite a você, a Ana Flávia, ao Maurício e a todo o pessoal que nos vê nesse momento. E já esclarecendo aos fãs, a Thaís Reis Oliveira, editora executiva do site de Carta Capital, não vai, infelizmente, poder participar desse programa devido a problemas de conexão. Salvo engano, algum problema com o GatoNet. Esse é um programa que faz um resumo, né, um compilado dos principais acontecimentos políticos da semana, apresenta, né, as principais reportagens da edição impressa de Carta Capital, e feita a transmissão ao vivo no nosso canal no YouTube e com retransmissão a partir das 22h30 pela TVT. Mas antes de iniciar o programa, eu tenho, infelizmente, que fazer um alerta a você, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, tutor legal, enfim, você que tem um filho adolescente em casa, uma criança que há muito tempo está preocupado, né, com o avanço do consumo de álcool e outras drogas no Brasil, né, sempre a gente vê cada vez mais drogas cada vez mais potentes, cada vez mais destrutivas, assolando com a nossa juventude. Eu tenho um alerta do Ministério da Saúde. Aqui mesmo, no Brasil, existem mais de 3,5 milhões de adolescentes. Vejam bem,
3,5 milhões de adolescentes fazendo uso de vacina. É um absurdo, vacina. É um absurdo. E não acreditam em mim? Então vejam o alerta do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Então, desses 3.500.000 indivíduos, adolescentes que receberam vacinas de maneira intempestiva, porque o PNI disse que era a partir de ontem, 1.500 apresentaram eventos adversos. Meus amigos, 5.570 secretários de saúde do Brasil, sigam a recomendação do PNI. Não dá para o Ministério da Saúde se responsabilizar por condutas que são tomadas fora das recomendações sanitárias do país. Não dá. Veja o que a Organização Mundial de Saúde recomendou em relação aos adolescentes. Sigam as orientações do PNI. Não apliquem vacinas que não têm autorização da Anvisa. E, mães, não levem suas crianças para as salas de imunização para tomar vacina que não tem autorização da Anvisa. Porque nós não vamos aceitar isso. Em relação à orientação, aqueles sem comorbidades, independente da vacina que tomaram, não toma outra. Não é? Por uma questão de cautela, até que se tenha mais evidências, como eu falei aqui, para se seguir em frente, né? Pois é, vocês viram aí o alerta do ministro Marcelo Queiroga, e eu passo a palavra, na verdade, agora para o Maurício Tusvel, que é o mais jovem da nossa bancada, enfim, saiu da adolescência há pouquíssimo tempo, e talvez possa nos dizer, Maurício, na sua juventude, você imaginava que tantos adolescentes faziam uso de vacinas? Você chegou a presenciar esse tipo de cena? Relate para nós, por favor. Rodrigo, quando eu era mais novo, minha mãe sempre me falava para tomar cuidado para não jogarem vacina no meu Guaraná, em festa, né? Que começa assim, né? Primeiro, aí eles te dão uma vacina de graça na porta do colégio, aí depois, já quem não vacinar já tem que pagar pela vacina, fazer um plano de saúde desses caros, de repente, para poder ter acesso à vacina. É assim que eles fazem, é terrível. Pois é, pois é. E você, Ana Flávia, você acha que a gente deve encampar o debate da descriminalização do uso de vacinas? Eu acho, tem que ver aí com os conservadores, né? Eles aqui estão mandando aí no pedaço. A gente não consegue descriminalizar nada aqui nesse Brasil. Tudo criminalizado, vem mais um para a lista aí, né? Tá certo. E você, Barrocal, na sua avaliação, a guerra às vacinas é mais positiva ou mais negativa do ponto de vista dos impactos na sociedade? Eu entendo que seja mais negativa, e para variar, mais uma dessas guerras lideradas pelos Estados Unidos. A guerra às vacinas começou com Donald Trump nos Estados Unidos. Pelo menos antes de deixar a Casa Branca, ele rendeu-se às evidências, né? Mas aqui o governo brasileiro não, está firme e forte na resistência, no combate ao vício nas vacinas. Pois é, e aliás, dias desses eu vi no New York Times uma reportagem mostrando, vejam só, que Cuba, claro, Cuba, um regime comunista, estava oferecendo vacinas não para adolescentes, mas para crianças com 2 anos de idade. Esses comunistas são terríveis, não? Deve ser para comer as criancinhas depois, deve amolecer a carne para cozinhar melhor, alguma coisa do tipo. É possível, é possível, é possível. Aliás, Cacá, depois eu vou te passar o link, né, dessa reportagem do New York Times aí para você mostrar para a gente a chamada, mas o pessoal não achar que eu estou fazendo aqui alguma brincadeira, mas eu gostaria de colocar essa pergunta aí como uma espécie de enquete para quem está nos acompanhando, né, nessa live, nessa transmissão. O que você acha? Você é a favor ou contra a descriminalização do uso de vacinas no Brasil? E agora vamos refletir um pouquinho melhor sobre essa questão. Maurício, como avaliar as declarações do ministro Marcelo Queiroga? Rodrigo, primeiro, preocupante, né? Porque quando saiu o Pazuello, né, e entrou Queiroga, acho que
o Brasil inteiro foi tomado por um alívio, né? Não somente pela péssima gestão do Pazuello, que é um cara que não entende nada de saúde e mostrou não entender muito de gestão, pelo menos no Ministério, né? Dizem que ele era muito bom no Exército, mas no Ministério não foi tão bom assim. A chegada do médico, né, respeitado como o Marcelo Queiroga, deu um alento, digamos assim. Mas agora, cara, depois ele está cada dia mais envolvido, né, com esse mundo paralelo, esse assustador mundo paralelo que vive o governo Bolsonaro, né? Ele fala que a antecipação ao mesmo passo que vários países, e aí você inclui Alemanha, Israel, França, Estados Unidos, estão intensificando, né, a vacinação em adolescentes. Aqui o governo passa uma mensagem contrária e o ministro ainda reclama de que o Plano Nacional de Imunização não estaria sendo respeitado. Ora, veja, né, o Plano Nacional de Imunização, né, o nosso bravo PNI, foi uma das coisas que eu sempre falo, eu sempre bato nessa tecla. O governo Bolsonaro tem um afinco de desmoralizar vários ícones da política internacional brasileira. Um deles é o Plano Nacional de Imunização. Vai lembrar que a época do ministro Temporão, agora não me lembro qual foi a das gripes, agora não me ocorre qual foi o surto, qual foi a epidemia, o Brasil vacinou, graças ao PNI, 80 milhões de pessoas em 3 meses e meio. Isso foi citado no OMS e tudo mais, quer dizer, o governo Bolsonaro, na verdade, desmoralizou o PNI e agora o ministro vem reclamar de que a vacinação dos adolescentes estaria atrapalhando o plano. E falou sobre regras do OMS que não especificou bem quais são. Quer dizer, preocupante a fala do ministro. Ana Flávia, qual foi a repercussão da declaração do ministro nas redes sociais e também por parte de autoridades, especialistas da saúde? Foi muito negativa, porque a gente tem que pensar do seguinte, né? Primeiro, o tom alarmista que ele usou, fazendo apelos para os pais não levarem os filhos para vacinar, tudo num tom muito espetaculoso, né? E assim, ele fez essa coletiva hoje, vamos falar um pouquinho de bastidor para entender um pouco, ele fez essa coletiva sem conversar com o corpo técnico do PNI dentro do Ministério, e ele também não consultou, o que não é uma exigência, mas é um proforma, é algo que já sempre acontece, o CONAS, o CONASENS. Então, todos os governos foram pegos assim, de pulo, né? E a coletiva, no fundo dela, você percebe que, na verdade, ela cria mais um conflito com os governadores, né? Responsabiliza os governadores. E ele fala que falta vacina porque os governadores vacinaram os jovens sem autorização. Só que a gente tem que lembrar que ontem o Queiroga ele falou que ia suspender a distribuição de vacinas porque tinha vacina sobrando, apesar de 7 estados terem relatado falta de vacinas. Então, a coletiva de hoje ela coberta a incapacidade, a incompetência, né, do governo Bolsonaro e do Ministério da Saúde, mais uma vez, com o Plano Nacional de Vacinação. E eu queria chamar a atenção também para um detalhe. O ministro Queiroga, ele esteve ontem na Rádio Jovem Pan, ontem à noite, e ele participou de um programa que chama Pingos nos Is. Esse programa tem como comentarista uma pessoa anti-vacina, convicta, que faz campanha contra a vacina, que é a Ana Paula do vôlei, né? Uhum. E ali, na bancada da Jovem Pan, ele se comprometeu, ele falou pela primeira vez que estava errado em vacinar os jovens. Tanto que essa entrevista do ministro Queiroga para a Jovem Pan, ela foi muito comemorada pelos bolsonaristas na rede. E hoje ele chega com uma nota do Ministério da Saúde, uma nova nota, inclusive que traz inverdades. Eu tirei um trecho aqui, só para a gente poder falar um pouquinho. Na nota, ele fala assim, a OMS não recomenda a imunização de criança e adolescente com ou sem comorbidades. É mentira. A OMS, ela recomenda sim a vacinação de adolescentes. Além disso, a Anvisa já soltou uma nota agora, um pouco antes da gente entrar aqui ao vivo, já falando que recomenda sim o uso da Pfizer, né? Então, é uma nota totalmente contraditória, com muitas digitais negacionistas, com muito erro técnico, erros crassos. Então, eu acho que vale a pena também a gente lembrar da incompetência do Ministério em distribuir as vacinas. Várias cidades ficaram sem a Pfizer durante uns dias. E mais uma briga que está sendo comprada pelo governo federal, entre o governo federal e os governadores, né?
Aliás, Barrocal, você vê na fala do ministro algum tipo de influência do tal gabinete do ódio do Palácio do Planalto? É possível sim, Rodrigo. E por quê? É importante explicar para as pessoas que nos assistem nesse momento uma outra dimensão por trás dos acontecimentos de hoje, por trás dessa coletiva do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na qual ele basicamente desestimula a vacinação de adolescentes. Ontem começou a circular a informação, ainda primeiro de forma não oficial, de que um adolescente vacinado em São Paulo teria morrido pouco depois de receber essa vacina. Em função desse rumor, o Ministério da Saúde emitiu uma primeira nota informativa desestimulando a vacinação de adolescentes no Brasil, destacando que, pelo Plano Nacional de Vacinação, adolescentes de 12 a 17 anos começariam a receber doses apenas a partir de 15 de setembro. 15 de setembro que foi ontem. Mas lá em São Paulo, onde teria ocorrido esse caso do adolescente que morreu após receber uma vacina, os adolescentes estão recebendo a injeção desde meados de agosto. Ainda durante essa boataria sobre um possível caso de morte de adolescente vacinado, o CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, pediu à Anvisa que se manifestasse a respeito do assunto. E dizia nesse pedido de manifestação à Anvisa que deveria se manifestar sobre vacinação de adolescentes, esse pedido diz exatamente que a consulta ocorria em função de rumores sobre um possível efeito adverso de vacina em cima de um jovem em São Paulo. E o que aconteceu foi que hoje de manhã, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou que um adolescente de 16 anos da região do ABC Paulista morreu pouco depois de ter tomado uma vacina do tipo Pfizer. Não é nem a vacina mais utilizada em São Paulo, a Coronavac, mas a vacina Pfizer. E a Secretaria de Saúde também determinou a investigação, decidiu investigar, porque existe a relação temporal, o adolescente tomou a vacina e pouco tempo depois morreu, e agora é preciso esclarecer se existe a relação de causa e efeito. O menino, o jovem, morreu por causa da vacina. Então, diante dessa notícia confirmada da morte de um adolescente em São Paulo, o Ministério da Saúde divulgou outra nota informativa, a exemplo do que havia feito ontem, reafirmando que não recomenda a vacinação de adolescentes nesse momento. Então, a manifestação do Ministério da Saúde, ela tem aparentemente dois objetivos. A primeira, isso foi algo que a Ana Flávia destacou, encobrir uma incapacidade gerencial do governo, porque está faltando vacinas. Estão faltando vacinas. Então, se a gente não vacinar adolescente, a falta de vacinas vai ficar disfarçada. Agora, a outra dimensão é a dimensão política, e tem a ver com a sua pergunta, Rodrigo, a respeito de gabinete paralelo. Por esse caso do adolescente morto ter ocorrido em São Paulo, e São Paulo ser a terra de João Dória Júnior, João Dória Júnior hoje inimigo de Bolsonaro, defensor de seu impeachment, é possível especular, sim, que a manifestação do ministro da Saúde resultou de interesses político-eleitorais do clã Bolsonaro e que são interesses, em geral, são operados pelo tal do gabinete do ódio. Gabinete do ódio investigado aí também pela CPI da Covid. Pois é, e aqui vários comentários também sobre esse assunto. Só um instante aqui. O Bruno Daniel Moraes diz: a vacina é a porta de entrada para drogas mais pesadas. O pessoal aqui também está falando sobre... o Alisson sugere a marcha pela legalização da vacina, já. Né? A Shalimar propõe legalizar a vacina, é um direito do cidadão, e por aí vai. Agora, o Bruno ele também pergunta se o Queiroga pode responder judicialmente por essa postura. O que você acha, Maurício? Você acha que existe alguma chance de prosperar
um questionamento judicial em relação ao ministro da Saúde por esse tipo de postura negacionista no Brasil? Rodrigo, tecnicamente, eu não sei todos os meandros que poderiam levar um questionamento jurídico. Agora, acho que politicamente não rola, né? Não está acontecendo nada com ninguém, não vai ser com o ministro Queiroga que uma declaração infeliz dessa vai dar um tipo de punição ou processo. Não acredito. A CPI vai convocá-lo, né? E deu 48 horas para ele prestar esclarecimentos. Então, pode ser que entre no rol ali de investigação e de crimes promovidos pelo governo federal e Ministério da Saúde durante a pandemia, né? Bom, eu concordo com o Maurício, eu acho que dificilmente isso vai prosperar, até porque, cá entre nós, o Conselho Federal de Medicina tem sido absolutamente omisso em relação à postura negligente, negacionista de profissionais da área que, por exemplo, até hoje prescrevem cloroquina, medicamentos sabidamente ineficazes, né? Salvo engano, existe até mais uma denúncia nova de que profissionais ligados àquele plano de saúde da Prevent Senior, né, que é justamente voltado para a população idosa, né, com mais de 65 anos, estariam sendo pressionados a prescrever esse tipo de medicamento que é sabidamente ineficaz, e o Conselho Federal de Medicina se cala, se omite em relação a isso, ignora todas as evidências de estudos científicos publicados nas mais prestigiadas revistas científicas do mundo. Então, eu acho muito difícil que prospere algum tipo de representação contra o Queiroga por conta dessa postura. Posso falar um pouquinho depois sobre o Prevent Senior? Porque a gente vai soltar uma matéria agora. O senador Otto, o que o Prevent Senior fez? Ele fez contato com aquele seu amigo francês lá, o Raul. Didier Raul. Eu falo que é amigo do Rodrigo, porque o Rodrigo sempre mencionava ele aqui, zombando aqui nas lives no início da pandemia, lá atrás. Bom, enfim, o doutor Cloroquina. O doutor Cloroquina, ele que começou essa história toda de cloroquina, né? E aí eles orientavam os médicos batia até meta lá dentro, né, de entregar kit Covid para os pacientes, mas na verdade aquilo ali era parte de um estudo. As pessoas elas estavam sendo cobaias da empresa. Chegou um momento, vazou um áudio que o diretor do Prevent Senior ele orientou médicos a mudar o CID de pacientes que vieram a óbito ou que deram entrada no hospital. O que é o CID? É um cadastro que você faz, é um número, tipo 236 é doença pulmonar, 245 é artrose. E aí ele pedia alteração no CID dos laudos desses pacientes, o que jogou muito para baixo a taxa de mortes, teve uma subnotificação de mortes por Covid dentro do Prevent Senior, além de uma série de outras ilegalidades. Eles usaram aquela terapia de ozônio, e tudo isso sem autorização dos pacientes e da família. Para quê? Para produzir um relatório pró-cloroquina kit Covid, que foi usado pelo presidente Jair Bolsonaro no ápice da defesa da cloroquina. Então, além da subnotificação, da omissão de óbitos por Covid dentro do hospital, esse estudo, eles ainda fizeram contato com... Eu nunca vou lembrar o nome desse cara, com o francês. Didier Raul. Isso. Didier Raul. Para ele fazer a publicação do estudo, e a gente vai ainda soltar agora no site de Carta, pelo menos 6 vezes, em que Jair Bolsonaro usou esse estudo feito sem conhecimento nenhum dos próprios pacientes e das famílias para defender a hidroxicloroquina. Então, a Prevent Senior ela foi praticamente uma empresa parceira do Bolsonaro na divulgação e às custas de muitas vidas, né? Foi como se fosse um laboratório humano mesmo, estilo nazista. Rodrigo, sobre a CPI e a Prevent, se me permitir, eu queria acrescentar o seguinte: o diretor da Prevent Senior, o nome dele é Pedro Benedito Batista Júnior, deveria ter comparecido hoje para depor perante a CPI da Covid.
mas ele deu o bolo. Deu o bolo, informou que não iria. A CPI remarcou o depoimento dele para a próxima terça-feira, dia 21. Por que ele havia sido convocado? A proposta de ouvi-lo na comissão foi apresentada em junho pelo senador Humberto Costa. E o senador Humberto Costa, que é do PT, ele dizia, então, naquela proposta de convocação, que havia recebido denúncia de um senhor cuja esposa tinha ido até um hospital da Prevent Senior para ser atendida. Ela testou positivo para a Covid. E aí o médico que fez esse atendimento tentou enfiar goela abaixo dela o kit Covid. Ela não aceitou. E no dia seguinte, já em casa, o casal recebeu um telefonema de um funcionário da Prevent Senior insistindo na prescrição de cloroquina, com o argumento de que era o único remédio eficaz contra a Covid-19. O que nós soubemos essa semana, graças a uma reportagem do G1, em parte já relatada pela Ana Flávia, é que a Prevent Senior, então aí nessa denúncia feita até a CPI, prescrevia na marra cloroquina para os seus pacientes, que a Prevent Senior, no estudo feito sobre a eficácia da cloroquina, ocultou 7 mortes. Teria havido 9 mortos entre os pacientes testados com cloroquina, mas no relatório final sobre esse estudo, a Prevent Senior só apontou a existência de 2 mortos. E o que a reportagem G1 diz também é que esse estudo da Prevent Senior nasceu de um acordo entre a empresa, o Plano de Saúde, e o presidente Jair Bolsonaro. Tanto que Jair Bolsonaro, assim que o estudo começou a ter partes dos seus resultados divulgados, colocava em suas redes sociais exatamente o resultado desses estudos. É possível que a gente veja nos próximos dias, nos próximos dias nós veremos a conclusão da CPI da Covid, a apresentação do relatório final pelo senador Renan Calheiros, e é possível, para não dizer provável, que esses últimos elementos colhidos na reta final entrem no relatório para compor a acusação que será feita ao governo Bolsonaro de crime contra a humanidade por ter prescrito para brasileiros um remédio que não serve para curar Covid, coisa nenhuma. Pois é, e Chalimar da Silva lembra que o médico francês Didier Raoult já se retratou e disse que o estudo dele, admitiu que o estudo dele continha erros. Na verdade, assim, erro é pouco para falar o que ele fez. Ele fez uma pesquisa em que mostrava a evolução de pacientes a partir do uso de cloroquina, só que sem um grupo de controle. Né? Então, assim, como que você sabe se a cloroquina estava ou não produzindo algum efeito positivo para os pacientes se não havia um grupo de controle, um grupo paralelo de pacientes sendo acompanhados que não estavam usando a droga ou que estavam usando um placebo para você comparar os resultados? Isso é absolutamente um erro crasso, é um erro primário, né, para quem trabalha com pesquisa científica. E na verdade, ele foi forçado a reconhecer esses erros na pesquisa dele, porque a Ordem dos Médicos da França, o homólogo ao nosso Conselho Federal de Medicina, não admitiu esse tipo de charlatanismo por lá. O Didier Raoult ele foi acusado de promover curandeirismo, charlatanismo pela Ordem dos Médicos da França, né, e foi obrigado a publicamente se retratar, inclusive em entrevista ao Le Figaro, dizendo que a cloroquina realmente que os estudos dele não poderiam comprovar qualquer benefício do uso da cloroquina. Mas foram justamente os estudos deste senhor, né, que acabou motivando aí uma avalanche de outros estudos pelo mundo relacionados à droga, e os estudos mais sérios, com maior número de pacientes, com esse protocolo cuidadoso de usar enfim, grupo de controle, de comparar aqueles que usaram efetivamente a droga com aqueles que não, ou que tomaram só um placebo. Bom, esses estudos mais sérios, todos eles comprovaram que não só a cloroquina não produz efeitos positivos em relação ao coronavírus,
como pode agravar o problema, gerar inclusive algumas complicações cardíacas que podem ser fatais para quem está internado em quadro de insuficiência respiratória. Né? Então, assim, só para acrescentar esse esclarecimento, mas vou divulgar também aqui o resultado da nossa breve enquete. Perguntamos: você é a favor da descriminalização do uso de vacinas? E o sim venceu com 71%, não 28%. Para 28% das pessoas que nos acompanham, o Brasil deve continuar com a política de Queiroga, né, de combater o uso de vacinas entre adolescentes. E eu também havia comentado que a Cuba comunista estava oferecendo vacina, vejam só o absurdo, para crianças com 2 anos de idade, e está aqui a prova, a reprodução da reportagem do New York Times, que falava sobre isso e que eu acabei mencionando aqui há pouco. Mas nós vamos entrar aqui no assunto que é a reportagem de capa da revista Carta Capital dessa semana, que é a operação cala-boca, né, feita contra Bolsonaro, toda a movimentação que surgiu aí a partir de integrantes, né, de setores industriais, da classe política e mesmo do Supremo Tribunal Federal, para fazer com que o presidente da República recuasse em suas posições, recuasse daquelas declarações golpistas, fizesse lá a sua meia-culpa, mentisse descaradamente, dizendo que jamais teve a intenção de agredir qualquer dos poderes, né, minimizando as suas divergências com Alexandre de Moraes, ministro a quem ele havia dito na Avenida Paulista, diante de 125 mil devotos, que jamais voltaria a cumprir uma ordem dele, uma sentença dele. Ele minimizou as divergências com Alexandre de Moraes e acabou até reconhecendo as suas qualidades como professor e jurista, o que de uma certa forma acabou aí desapontando a sua base mais radical. E por trás de toda essa operação está uma figura bastante conhecida do distinto público, que é o ex-presidente Michel Temer, né, alçado ao poder sem voto por um impeachment fraudulento, portanto um golpe de Estado, e não me surpreende realmente que Bolsonaro tenha ido lá se consultar com esse especialista em golpes, né? Mas eu vou passar a palavra aqui para o Barrocal, que é um dos autores da reportagem de capa desta semana, para ele falar um pouquinho aí sobre essa operação abafa, né, essa operação aí, essa tentativa de contenção de danos das palavras, né, das crises produzidas a cada semana por Jair Bolsonaro. Barrocal. Rodrigo, o 7 de setembro, a setembrada bolsonarista do último dia 7, deixou o presidente Jair Bolsonaro à beira de um processo de impeachment. Nós vimos, e isso eu contava na reportagem da semana passada, setores da direita não bolsonarista ensaiarem adesão à causa do Fora Bolsonaro. Foi assim com o PSDB de João Dória Júnior, foi assim com o PSD de Gilberto Kassab, e até de uma forma um pouco elíptica, também com o MDB do pacificador, o dito pacificador Michel Temer. E o que nós vimos logo após, então, esses primeiros desdobramentos do 7 de setembro, foi um presidente à beira do abismo. Foi quando, então, entrou em campo aí o dito pacificador Michel Temer. E o que eu conto na minha reportagem é que essa iniciativa dele resulta, ao que tudo indica, é o que eu colhi com fontes aqui em Brasília, de uma articulação entre parte do poder econômico brasileiro e uma ala do Supremo Tribunal Federal. E por que isso? Embora no Supremo Tribunal Federal a paciência com Bolsonaro já tenha se esgotado, e embora no poder econômico brasileiro essa paciência também tenha se esgotado, muita gente do PIB brasileiro, aí endinheirados, ricos, empresários, acreditam que Bolsonaro atrapalha os seus negócios. Ele é ruim para o país. Mas esses mesmos setores do Supremo, e principalmente do empresariado, acreditam que a bagunça no país seria ainda maior
em caso de uma tentativa de cassação de Jair Bolsonaro nesse momento. O que o presidente faria se estivesse à beira de um processo de cassação? Ele é suficientemente imprevisível para deixar essa dúvida no ar. Ele ia convocar o Exército ficou quieto no 7 de setembro, mas será que, caso o Bolsonaro tivesse uma convocação formal ao que ele chama, entre aspas, de meu exército, será que teria algum tipo de consequência nos quartéis? Isso ninguém sabe. E nós também, isso é preciso reconhecer, que não existem votos hoje dentro do Congresso Nacional para, especialmente na Câmara dos Deputados, a quem cabe autorizar o julgamento do presidente pelo Senado, não existem votos para autorizar um impeachment de Bolsonaro. A votação sobre a lei do voto impresso, que não tem muito tempo, essa votação que ocorreu aí na Câmara dos Deputados, cerca de um mês, mostrou que o presidente Bolsonaro, veja só, numa tese super, dizer um mínimo, super polêmica, Bolsonaro teve quase 230 votos a seu favor, no caso da tese do voto impresso. Para barrar um processo de impeachment dentro da Câmara dos Deputados, são necessários 171 votos. Então, hoje, concretamente, é muito difícil abrir um processo de impeachment dentro do Congresso Nacional contra o presidente da República. E aí, por outro lado, eu volto ao aspecto econômico que eu reputo ser o mais importante nessa operação cala-boca, nessa operação chamada cala-boca aí na capa da nossa revista. O PIB tem pavor de que haja mais bagunça econômica em caso de uma tentativa de deposição do presidente Bolsonaro, mas não deixou de expressar o seu pessimismo sobre o futuro. Essa semana, o Banco Itaú, por exemplo, ele reduziu para 0,5% a previsão de crescimento do PIB brasileiro no ano que vem. O Itaú, que há há cerca de um mês, seu relatório de agosto, havia reduzido de 2% para 1,5% essa previsão de crescimento. E o movimento de agora do Itaú puxou a fila no dito mercado. Outras instituições também reduziram aí para menos de 1% a previsão de crescimento brasileiro no ano que vem. O JP Morgan fez isso. A MB Associados, uma dessas consultorias famosas, está sempre aí na mídia, também reduziu para 0,4% sua previsão de crescimento. O que o PIB hoje quer é um fora Bolsonaro com tranquilidade e sem solavancos. Essa é a segunda parte da minha reportagem. E o que se desenha é o que nós chamamos de solução TSE. O que seria a solução TSE? Seria impedir Bolsonaro de se candidatar a presidente novamente no ano que vem. Ele continuaria presidente até o fim do mandato atual, mas seria proibido de se candidatar novamente. Teria o seu registro de candidatura indeferido no Tribunal Superior Eleitoral. E como esse indeferimento de sua candidatura está se desenhando? Qual é o caminho? O caminho é um inquérito administrativo aberto pelo TSE em agosto, depois que o presidente Bolsonaro, em uma de suas lives semanais, tinha dito que a eleição de 2018 foi roubada, que ele tinha tido mais votos do que a urna eletrônica havia apontado, e que as urnas eletrônicas brasileiras são fraudáveis. Nesta semana, o corregedor-geral do TSE, nessa semana, isso foi ontem, o corregedor-geral do TSE, Luiz Felipe Salomão, ampliou o escopo desse inquérito para abarcar os atos bolsonaristas do último 7 de setembro. Com quais objetivos? 2. Descobrir quem ajudou a financiar e se houve campanha eleitoral antecipada. E esse é o ponto que pode levar ao veto da candidatura de Bolsonaro no ano que vem. Propaganda ou campanha eleitoral antecipada. Nós já vemos, por exemplo, no PT, o advogado do PT que entrou em 2018 pedindo a cassação da chapa de Bolsonaro por fake news, Eugênio Aragão, ele foi ministro da Justiça de Dilma Rousseff. Eugênio Aragão disse que os elementos que o TSE, em seu inquérito sobre Bolsonaro e campanha antecipada, pode produzir elementos que lá na frente, no ano que vem, deem sustentação para um pedido ao TSE de proibição da candidatura de Jair Bolsonaro. Então, esse é o resumo da minha reportagem, Rodrigo. Bolsonaro segue no cargo porque o PIB não quer mais presidente, mas acha que pode ser pior uma tentativa de arrancá-lo do poder, e a solução na marra para impedir Bolsonaro de disputar a eleição, a solução que se desenha é essa no TSE. Tá certo, Barrocal. E antes da gente discutir um pouco mais aí sobre as implicações disso,
eu gostaria de pedir para o Kaká transmitir aí, para passar um trecho, né, de um encontro que o ex-presidente Michel Temer participou na companhia de Najinarras, de vários empresários, de vários barões da mídia, e também de um certo humorista que aproveitou o converscote para fazer chacota do presidente Jair Bolsonaro, algo que aparentemente levou o pacificador Temer às gargalhadas. Kaká, mostra para a gente um trechinho desse vídeo, por favor. Estou acostumado só com leite condensado só, tá ok? E no tocante ao presidente, eu tenho que agradecer você demais, porque tu salvou o Careca de levar minha hemorroida, porra. E essa cartinha que eu recebi tua, eu achei ela meio infantil, meio maíca. Eu tô achando que foi o Michelzinho que mandou pra mim. Porque cadê a parte que eu combinei contigo de queimar o STF? Cadê a parte que eu combinei de roubar as perucas do Fux? Cadê a parte que eu combinei de botar um pau de arara na Praça das Três Poderes e dar de chibata no lombo do Alexandre de Moraes? Assim não vai dar. Mas já que tu me salvou aí, você está acreditado junto ao meu governo aí. E quando tu quiser, tu só pode me ligar aí, que eu te recebo aí com os meus cupichos aí, que vão estar prontos aí para botar um tapete vermelho para você aí, tá ok? Mas Paulo... E esta é minha vocação. Eu proponho um brinde para nós, presidente. O Brasil merece muito mais anos de Temer. E é isso que nós temos que nos aconselhar e pedir muito mais. Bom, pessoal, vimos aí um trechinho aí da performance desse humorista. Maurício, você acha que esse humorista tem realmente talento? Eu achei um pouco fraco diante das imitações do Adnet, não? Não chega a ser nenhum Adnet, Rodrigo. Mas, assim, independente do talento do humorista, eu acho que esse jantar, o que ele reflete, né? O que as gargalhadas refletem, né? Para além do talento de imitador do filho do Paulo Marinho lá, é um grupo, né? E nesse jantar nós tínhamos barões da mídia, né? Como Saad, da Bandeirante, barões da especulação financeira, como Najinarras, um ex-presidente da República, como Milton Temer, como Michel Temer, entre outros. E eles estavam ali, naquele grupo de homens brancos reunidos, gargalhando de quê? Gargalhando por quê? Porque eles mantêm uma grande influência nos rumos da política nacional, né? É isso que a gente depreende de toda essa situação, né? E não deu para não se lembrar, né, daquela famosa frase do Romero Jucá, na conversa ao telefone, agora não me lembro exatamente com quem, que ele fala que precisamos fazer um acordo que envolva o Supremo, todo mundo. Quer dizer, será que chegamos a esse ponto agora? Eu acho que essa reunião do Alexandre de Moraes, ainda que tenha sido contato telefônico, né, mas intermediada pelo Michel Temer, para além do folclore, né, que já causado pela carta, né, que foi redigida, ele deveria ser mais transparente. Quer dizer, interessa à sociedade saber o que foi discutido, né? Porque qual foi o aceno feito a Bolsonaro? Apenas que ele não vai sofrer impeachment? Falaram para ele, não, você vai até o fim do seu mandato, mas provavelmente ou possivelmente a sua chapa será cassada, você não vai poder se candidatar à reeleição, e ele aceitou esse acordo. Quer dizer, tem todo um bastidor aí dessa reunião, que permanecerá oculto, provavelmente, né, porque foi uma discussão interna lá, mas que a sociedade gostaria de saber, né? E no dia seguinte, a gente já tem no mesmo evento, que foi organizado pelo ex-ministro Moreira Franco, né, com diversos partidos aí em busca da terceira via. O próprio Michel Temer, com o Fernando Henrique Cardoso, quer dizer, a gente lembra que na origem do golpe contra Dilma lá estava esse grupo do PMDB, também com o PSDB, né, o José Serra, agora se preparando para voltar ao Senado após uma licença. Ele foi ministro do Temer, quer dizer, esse grupo de homens brancos que tem PSDB, DEM, PMDB, ele continua ditando os rumos do país. Pois e tem também uma parte, né, do conjunto da capa que foi feito pela Ana Flávia Gussen, tratando justamente da questão das fake news, né, da indústria da mentira, que dá sustentação ao governo Bolsonaro e a figura do Jair Bolsonaro em particular. Para ele, é uma questão de sobrevivência política manter esses 20%, 25% de eleitores que estão com ele
aconteça o que acontecer, a partir da divulgação aí de uma série de teorias conspiratórias, de delírios persecutórios que são produzidos aí por pessoas, por grupos profissionalizados, especializados em fazer esse tipo de conteúdo falso. Agora, eu vou perguntar para a Ana Flávia como que o governo está lidando com o cerco judicial à indústria da mentira, porque, de um lado, nós temos inquéritos do STF perseguindo pessoas que produzem notícias falsas, que difundem desinformação, promovem ataques aos ministros, a autoridades públicas, bem como os organizadores e financiadores de atos antidemocráticos. Pelo TSE, o Barrocal já mencionou, houve essa iniciativa de desmonetizar os canais que difundem fake news, e ao menos 14 canais bolsonaristas acabaram impactados por essa determinação dele. O presidente Jair Bolsonaro também apresentou uma medida provisória para impedir que as empresas de tecnologia excluíssem por conta própria conteúdos considerados falsos, ofensivos, preconceituosos, enfim, que violem as suas políticas de uso. E acabou que essa medida provisória ela foi devolvida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e teve os seus efeitos suspensos pela ministra Rosa Weber, do STF. Agora, Ana Flávia, o Bolsonaro parece não ter desistido disso, né? Quais são as estratégias para ele tentar manter viva essa indústria da mentira que é tão essencial para ele? Hoje, na verdade, ontem à noite, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já anunciou que o Bolsonaro ele está enviando um projeto de lei já para tramitar em regime de urgência para a Câmara, nos mesmos moldes da MP, que foi devolvida para o Executivo pelo Senado, né, pelo senador Rodrigo Pacheco, e que foi ali, já teve um parecer como inconstitucional, feito pela Rosa Weber. Um dos questionamentos da Rosa Weber e do próprio Rodrigo Pacheco é que esse tipo de matéria não pode ser tratado através de medida provisória. Então, o que o Bolsonaro está querendo fazer é engambelar essa constitucionalidade aí mais escrachada ali, né, que foi exposta pelo Senado e pelo STF, e enviar como projeto de lei para uma casa que é a casinha dele hoje em dia, praticamente, né, que é a Câmara dos Deputados. Alguns parlamentares mostram que ainda há inconstitucionalidades, mas a gente tem que lembrar também que o Bolsonaro, muitas vezes, na maioria, 99% das vezes, ele age para criar narrativas, né? Não necessariamente ele acha mesmo que aquilo vai passar, né? Ele precisa desse projeto? Precisa. A rede dele encolheu? Encolheu. Né? Depois a gente pode falar mais um pouco qual que é a dependência dele dessa horda de fanáticos que hoje em dia gira em 15%. Dos 20, 25 que votam nele, 15% são fanáticos. Tem questão psicológica nisso. Freud explica literalmente. Então, o que ele faz muito mais é mais um aceno, né, para a militância, para a base e para aquela turma ali que está com mandado de prisão, né, tipo Oswaldo Eustáquio, que está sendo investigada no inquérito das fake news. E a gente tem que lembrar também que esse é um espaço pouco regulamentado, apesar do Facebook, do YouTube, estarem modernizando aí seus critérios de limitação de desinformação, mas eles estão, dia a dia, a gente acompanhando aqui nas redes. Por exemplo, teve essa desmonetização promovida pelo corregedor do TSE. Calcula-se que o impacto foi de 15 milhões, só de desmonetização desses canais. O processo corre sob sigilo. Eu conversei já na corregedoria, conversei com as redes sociais também, eles não informam,
mas o Estadão, através de uma ferramenta, conseguiu fazer uma média, né, numa reportagem que saiu na época, e a rede de mentiras ali, mensalmente, custaria cerca de 5 milhões para os empresários que patrocinam robôs, site, folha política, bom, enfim. Então, é uma grana enorme, né, que corre ali. Aí eles têm também buscado outras vias. Por exemplo, para o YouTube não captar um vídeo deles, que deveria ter sido excluído. Eles colocam um vídeo, por exemplo, como não listado, que é uma forma que o vídeo não aparece. Você entra no canal deles, o vídeo não está lá, ele não existe. Mas ele gera um link, e esse link vai para o Telegram, que é uma rede, que é uma selva, porque é um aplicativo russo que sequer tem escritório no Brasil, a gente já falou sobre isso aqui, e que é dominado. Se não me engano, 92% do Telegram é dominado pela extrema-direita brasileira, e aí eles enviam o link para lá. E de lá começa a viralizar sem sequer aparecer na página daquele canal, por exemplo. Né? Essa é uma maneira que eles estão fazendo para driblar. O Alan dos Santos, ele teve todos os canais dele bloqueados, Alan dos Santos, por essa decisão do Salomão. Ele teve Alan dos Santos 1, 2, 3 no Twitter, no Facebook, no Instagram, em todos os canais. Mas se você falar no Telegram do Alan dos Santos agora, ele está fazendo uma live no canal X, que ainda não foi detectada pelo tribunal, e às vezes nem mesmo pelas redes. Uhum. Então, eles estão assim, é complicado dizer, mas estão anos-luz ali, né, à frente da discussão diária, rotineira que se faz, né, de redes sociais. E, além disso, também, o Brasil virou o grande polo de investimento do conservadorismo norte-americano, né? Bom, agora, Ana Flávia, eu já comentei aqui também que você é uma pessoa que tem o hábito masoquista de se embrenhar nesses grupos bolsonaristas do Telegram, em outras redes, né, acompanhar o debate da turma. E eu imagino que a turma deve ter ficado um tanto decepcionada com o desfecho da intentona geriátrica de 7 de setembro, né? Muita gente acreditou que realmente haveria ali uma tomada de poder maior por parte do Bolsonaro, houve quem celebrasse um estado de sítio inexistente, né? Houve quem realmente acreditasse que o exército, que as polícias sairiam às ruas para tomar o poder, que os 10 ministros do STF seriam destituídos, são 10 porque um deles ainda não foi nomeado, né? Mas eu imagino que isso deve ter causado uma certa decepção, sobretudo nessa base mais radical do bolsonarismo. Agora, isso chegou de fato a impactar em termos de apoio ao ex-capitão nessas redes, ou dentro dessas redes eles já conseguiram encontrar justificativas, desculpas, para se agarrar aí a uma tese qualquer que mantenha a crença, a fé e a esperança no nosso digníssimo capitão Bolsonaro? Eles já se reaglutinaram, a máquina é pesadíssima, não só da questão da grana, mas também do tipo de narrativa que ela causa no cérebro dessas pessoas, né? Como eu falei antes, a gente conversou com um psicanalista, mas assim, eu acompanhei sim, foi uma coisa muito, muito interessante, assim, porque até a live do Bolsonaro, aquela live de quinta-feira, que a gente estava aqui, a gente estava dando, inclusive, ao vivo, a gente estava aqui no fechamento, era assim, Mito, o que você fez com a gente? Aí tinha eu investi R$500 para Brasília, e você faz isso com a gente, fomos traídos. Aí, arregão, usaram muito o termo frouxo, né, que é um termo, inclusive, machista, né, que remete bem, assim, à mente deles. E durante aquela live, foi uma enxurrada de críticas. Teve um post do Eduardo Bolsonaro chamando para a live, em que pela primeira vez se viu mais comentários de ataque do que comentários
positivos. Em pouco tempo, esse post do Eduardo Bolsonaro alcançou mais de 2.000 comentários em minutos. Só que, após a live, teve uma choradeira, aquela coisa e tal, aí vem, você vê direitinho a máquina funcionando. Aí começaram as mesmas mensagens a pular nos grupos, as mensagens elas eram assim. Ele ficou 28 anos no poder, ele conhece o sistema de dentro, sua família está ameaçada, você tem que confiar no mito. Se você não confia nele, você é comunista ou você é de esquerda. E começaram a expulsar as pessoas, bloquear, enxotar as pessoas que teriam descreditado o Jair Bolsonaro. Naquele momento, você vê eu conversei com o Fábio Malini, a gente até chamou ele para vir aqui hoje, mas por agenda ele não pôde vir. Ele é um estudioso das redes sociais. Ele fala que você vê esse êxodo, você vê uma perda, só que logo depois ela se reaglutina e pior, ela vem mais forte, porque ficaram aqueles realmente que racionalizaram que é uma estratégia de Bolsonaro deixar os inimigos correrem solto, Alexandre de Moraes, o STF, o Temer, para depois ele dar o golpe. Então, eles se reagruparam já na rede. Né? Foi uma perda pequena, mas do ponto de vista de fixação, de obsessão com a pauta e com o mito, ficaram os mais resistentes. E eles provaram que têm poder de massa, de ir para a rua, né? O que ficou provado no 7 de setembro. Bom, vou ler aqui mais alguns comentários que chegaram para nós a respeito, né, da reunião aí do Temer com as gargalhadas da imitação de Bolsonaro. O Davi Valentim diz que parece uma reunião da Cosa Nostra. A Fátima Correia diz que eles estão gargalhando da nossa cara, impostores todos, né? Sengelberg pergunta em que clube da aristocracia foi esse jantar. Olha a porcelana. Pois é, salvo engano, o Barrocal pode confirmar depois para a gente, foi na casa do mega especulador Najinarras. E também tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Barrocal, do Nemo, que é sobre a presença da direita naquele Getter, eu não sei como pronuncia, aquela rede social criada pelo Jason Miller, o ex-apoiador de Trump. Fala um pouquinho para a gente como que é essa rede social e que figura é essa que está orbitando agora em torno do bolsonarismo aqui no Brasil, Barrocal? Rodrigo, essa rede social, cujo nome eu também não sei pronunciar, é uma espécie de Twitter, mas sem as regras de moderação que o próprio Twitter tem. Ou seja, sem superego, vamos chamar de superego. Lá está liberado falar qualquer bobagem, mente à vontade, é o ambiente propício para essa extrema-direita americana, brasileira no caso bolsonarista, habitar. Então, é isso, não tem mistério. É um Twitter em que a mentira está liberada, lá não haverá controles por parte de moderadores nem nada. É isso, basicamente é isso. Não, tá certo. Bom, aliás, e ela foi criada depois que o Trump foi expulso, né? Correto. E só uma, para compor o raciocínio, essa medida provisória que o presidente Bolsonaro baixou na semana passada, véspera do 7 de setembro, medida provisória que o Congresso acaba de devolver e que o Supremo também, provocado, mandou que fosse anulada, essa medida provisória, ela tentava proibir exatamente as redes sociais como o Twitter de exercerem o seu direito à moderação de conteúdo, ou seja, se diante, eu tenho uma conta no Twitter, se eu publicar lá algum absurdo, o Twitter, por conta própria, tem o direito de excluir. O que a medida provisória tentava fazer era proibir o Twitter de promover essa exclusão. E na rede social aí da extrema-direita americana, isso não acontece, porque os seus controladores concordam que as fake news possam deitar e rolar por lá. Inclusive, o Salomão, ele mandou desmonetizar o Getter aqui também. Por quê? O que eles fizeram? Tudo que foi desmonetizado naquela decisão dele, todos os conteúdos que abarcaram aquela decisão dos 14 perfis,
eles foram todos replicados na integralidade dentro dessa rede. Então, ela replicou todo aquele conteúdo que a corregedoria do TSE mandou tirar do ar, entendeu? Sem contar também que no dia 7 de setembro eles botaram um banner, né? Hoje é pela independência dos nossos amigos brasileiros. Estão em campanha, né? Estão em campanha. Rodrigo, em relação a essa questão das fake news, só anunciar para quem está nos acompanhando que nós vamos fazer uma entrevista com o deputado Alessandro Molon nos próximos dias, né? As pessoas vão ser avisadas pelo nosso lembrete no YouTube, acerca desse assunto aí, né? Porque essa questão da MP das fake news, ela trouxe à baila novamente o nosso marco civil da internet, né? O Molon foi o deputado relator desse processo, né? Que foi amplamente discutido. Eu pude acompanhar esse trabalho, realmente fez um trabalho exaustivo de consulta de todos os setores envolvidos, da direita à esquerda, mercado, parlamentares, sociedade civil. Quer dizer, o nosso marco civil da internet é bastante maduro. E essa questão do Bolsonaro nos colocou alguns problemas, né, em relação a sigilo de usuários, em relação à disseminação de notícias falsas. A gente vai entrevistar o deputado sobre isso proximamente. E para completar um lado anedótico dessa história das fake news, é que o Bolsonaro, né, mais uma demonstração do seu machismo chauvinista, né? Ele falou, quem é que nunca contou uma mentira para a namorada, né? E as pessoas gargalharam. Opa, temos o vídeo. Não, então, espera. Vamos exibir. Isso me lembrou... Espera. Vamos pedir para o Cacá soltar agora. Cacá, solta o vídeo, por favor. Se for levar em conta o que se fala do presidente nas mídias sociais, eu duvido quem apanha mais do que eu. Mas em nenhum momento eu recorri ao judiciário para tentar reparar isso, porque eu entendo também que o fake news é quase como um apelido. Se botar um apelido agora no Queiroga e ele ficar chateado, vai pegar o apelido. Cai por si só. Não precisamos de regular isso aí. Fake news faz parte da nossa vida. Quem nunca contou uma mentirinha para a namorada? Se não contasse, a noite não ia acabar bem. Eu nunca menti para a dona Michele. Então, pessoal, vimos aí a declaração do presidente. Maurício, responda com sinceridade. Você já contou uma mentirinha para sua namorada? Quem nunca, né? Que chauvinismo, né? Agora, mas esclarece uma coisa. Essa mentirinha que você contou para sua namorada, por acaso você impulsionou ela nas redes sociais, contratou robôs para multiplicar ela, para espalhar, investiu milhões para que essa mentirinha se espalhasse, contagiasse todo o Rio de Janeiro e não houvesse ponta solta, não? Cara, eu conheci algumas pessoas, não vou dizer quem aqui, que eram máquinas de dar balão na namorada ou no namorado, mas nenhuma delas chegou a tanto, Rodrigo. Essa máquina jamais foi utilizada. Então, acho que essa mentirinha jamais se converteu numa fake news, né? Acredito que não. Foi um caso de metalinguagem. Mas conta a história que você queria falar e eu te interrompi, desculpa. Não, é só assim, evidentemente temos que resguardar as proporções devidas, né? Mas quando eu vi esse áudio aí, esse vídeo do Bolsonaro falando que quem nunca contou uma mentirinha para a namorada, eu não pude deixar de lembrar de um episódio ocorrido há alguns anos atrás, que um famoso jogador, que eu também não vou dizer o nome aqui, mas as pessoas vão se lembrar, um famoso jogador de um clube de massa brasileiro, ele, num baile funk aqui no Rio de Janeiro, ele se desentendeu com a namorada e resolveu amarrá-la a uma árvore. Pegou uma corda e deixou a menina amarrada algumas horas, né? E esse episódio saiu na televisão e tudo, e nessa mesma noite tinha um outro jogador do Flamengo, e falei quem era, caramba, goleiro, que ele falou... quem nunca deu um toque na namorada, algo do gênero, né? E esse mesmo rapaz, algum tempo depois, deu para a pessoa, para o cachorro comer, né? Enfim, o goleiro Bruno, né? Quer dizer, quando você fala uma coisa dessa dizendo que não é grave, você, na verdade, pode estar deixando passar uma coisa muito mais grave adiante, né? Acho que esse é o caso. Uma mentirinha não faz mal, mas não pode ser comparado a uma indústria de disseminação de notícias falsas. Com certeza, com certeza. Bom, e essa semana também a Câmara dos Deputados aprovou aí um novo código eleitoral com poucos avanços e muitos jabutis, né? E que deve ser apreciado aí, revisado pelo Senado
Quem preparou a reportagem para a Carta Capital a respeito disso foi a jornalista Fabíola Mendonça, direto de Recife. Eu vou pedir para o Cacá transmitir aí o resuminho da pauta dela. Pode soltar, Cacá. Olá, amigos de Carta Capital. Convido vocês a conferir a reportagem que fiz para a próxima edição da revista impressa, que trata do novo Código Eleitoral. O projeto foi aprovado a toque de caixa na Câmara dos Deputados e precisa ser votado no Senado e sancionado pelo presidente da República até o dia 1º de outubro, para passar a valer nas eleições do ano que vem. A proposta traz alguns retrocessos, como a proibição de divulgação de pesquisas na véspera e no dia da eleição, apontado por especialistas como censura. Também amplia o uso do fundo partidário, que pode ser usado, inclusive, para pagar multas eleitorais e dificulta a fiscalização das despesas de campanha. Outro ponto polêmico, que inicialmente tinha sido retirado do projeto original, trata da quarentena para juízes, membros do Ministério Público, militares e policiais. A proposta foi reintroduzida no texto base, que segue para o Senado, mas a regra só valeria para as eleições de 2026. Então é isso. Para saber mais, convido todos a conferirem na Carta Capital desta semana. Até a próxima. Pois é, e também o Sérgio Lírio, nosso redator-chefe e correspondente na Europa, vai falar para a gente sobre a visita de Eduardo Bolsonaro a um deputado português e também sobre as eleições na Alemanha. Cacá, solta o vídeo, por favor. Olá, colegas de bancada, olá quem nos assiste. Na sexta-feira, 24, o deputado federal Eduardo Bolsonaro desembarca em Lisboa para uma reunião com André Ventura, líder do movimento Chega, e Santiago Abascal, do espanhol Vox. O trio promete divulgar a Carta de Madrid, uma denúncia dos regimes totalitários de inspiração comunista que ameaçam o mundo. Não é difícil imaginar quem são os vilões desse documento: Coreia do Norte, Cuba, Venezuela. Mas o fato é que essa reunião inexpressiva e um tanto quanto rocambolesca só tem um objetivo: criar um factoide às vésperas das eleições autárquicas em Portugal. Os portugueses irão às urnas escolher os seus próximos representantes municipais. E o Chega, que teve 10% dos votos nas eleições presidenciais e assustou uma parte da sociedade, vai de mal a pior. O Partido Socialista, ao contrário, tem grande chance de vencer nas principais cidades. Isso tem a ver com o processo de vacinação. Portugal é hoje o país mais avançado nesse quesito no mundo. Nos próximos dias, 85% da população terá tomado a segunda dose, o que permite acelerar a reabertura da economia e a volta à normalidade. Também influenciados pelo coronavírus, os alemães irão às urnas no domingo 26 escolher o próximo chanceler. Sem a direitista Angela Merkel, o favorito é o social-democrata Olaf Scholz, que, embora mais conservador do que os seus colegas de partido, é a esperança do retorno do centro-esquerda ao poder na Alemanha depois de 16 anos de predomínio de Merkel. Pela primeira vez em 60 anos, os 5 países nórdicos, Noruega, Suécia, Islândia, Finlândia e Dinamarca, terão ao mesmo tempo parlamentos dominados por partidos de centro-esquerda. Para mim não se trata de uma coincidência. É o efeito da pandemia. Boa parte dos cidadãos na Europa, nos Estados Unidos e nos países desenvolvidos descobriram que no momento crucial, na hora em que mais precisam, a força que os ajuda não é o mercado, mas o Estado. Pois é, e por fim, mas não menos importante, a editora de cultura, Ana Paula Souza, fala para a gente um pouquinho aí sobre os principais destaques da seção plural da revista Carta Capital. Cacá, solta para a gente, por favor. Olá, todo mundo. No plural dessa semana, a gente tem um texto do Minucarta sobre o Giorgio Morandi,
que é um artista italiano que foi premiado 2 vezes na Bienal de São Paulo na década de 1950. E agora o Morandi vai poder ser visto de novo aqui no Brasil. Ele tem obras expostas na Bienal, no pavilhão do Ibirapuera, e ele também vai ter uma exposição chamada O Legado de Morandi, exibida no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. E a gente tem também uma reportagem feita pela Ana Basílio, que é repórter do site da Carta Capital, sobre o centenário do Paulo Freire. Esse centenário ele está sendo comemorado com uma ocupação no Itaú Cultural e também com a reedição de algumas das obras do Paulo Freire pela editora Paz e Terra. E a Ana Basílio aproveita para recuperar o legado do Paulo Freire e também para lembrar que ele acabou se tornando super perseguido pela direita mais conservadora. Bom, pessoal, e como a chuva está apertando aqui para os lados da Vila Quaquá e a qualquer momento podemos ter uma interrupção no fornecimento de energia elétrica, um apagão, vamos passar para as nossas considerações finais, começando pelo Maurício. Maurício. Rodrigo, antes de falar minha consideração final, em relação a essa questão do Paulo Freire, eu recebi hoje informe de atos que vão acontecer em homenagem ao Paulo Freire em Portugal, na Suíça. Sei que vão acontecer em vários outros países do mundo e, pelo que me consta, me corrijam se eu estiver errado, o nosso Ministério da Educação vai ignorar, né, o centenário do Paulo Freire, que, para mim, na minha humilde opinião, entra fácil na lista dos 10 maiores brasileiros de todos os tempos. Eu acho que Paulo Freire deixou um legado muito interessante e está sendo ignorado pelo país, né, no momento do seu centenário, é uma pena. Em relação à dica, peço a todos que acompanhem a grande novela André Mendonça, né, que está se passando nos corredores do Senado, porque ela tem capítulos emocionantes, né? A gente viu nessas últimas 48 horas que parece que o André Mendonça está com apoio restrito realmente aos evangélicos. É um apoio forte. A bancada evangélica, né, a bancada da Frente Parlamentar Evangélica, né, é o nome certo, né, a chamada bancada da Bíblia, se reuniu, foram ter com o presidente Bolsonaro para poder pressionar pela indicação do André Mendonça. Na saída desse encontro, o Silas Malafaia, né, que é o principal interlocutor, falou que o presidente garantiu que o nome é o André mesmo, só que foi o Malafaia quem falou, a gente não viu palavra nenhuma do Bolsonaro a respeito e não sabemos o que aconteceu de fato lá dentro. Os informes que eu tenho de Brasília é que a candidatura de fato foi abandonada e essa tentativa dos evangélicos teria uma maneira desesperada de tirar do telhado o gato da candidatura do André Mendonça. Ele, por sua vez, não colabora muito, né? Talvez até para agradecer esse apoio. Num recente evento aí com os evangélicos, ele declarou submissão total aos pastores, pediu para não ser chamado de excelência, porque ele é que deve obediência aos pastores que transformaram a vida dele com a palavra de Cristo. Quer dizer, uma postura preocupante para um candidato ao Supremo, né? Ele está igual o Bob Dylan agora, o Axl Rose, né? Mais recentemente, Knocking on Heaven's Door, tentando entrar no paraíso para ele, que é o STF, mas está difícil, está difícil. Pois é. E, Ana Flávia, qual é a sugestão que você traz aí no término do programa? Trazer aqui, né, hoje foi publicada a Datafolha, né, e, assim, é uma pesquisa muito importante, porque ela vem depois da semana ali dos atos golpistas, né. A Datafolha, ela foi a campo entre o dia 13 e 15 de setembro, ela ouviu 3.600 pessoas e Bolsonaro conseguiu aí bater o recorde de reprovação desde que ele assumiu a presidência da República, chegando a 53%. Antes, entre os aprovados, né, o índice de aprovação dele era de 24%, também caiu depois do 7 de setembro, foi para 22% agora, né? E os que consideram o governo regular se mantém em 24%, ou seja, o 7 de setembro fez mal à imagem do governo do presidente da República, Jair Bolsonaro, e o recuo não fez efeito algum, né? Desde janeiro, a reprovação ao presidente ela já subiu 11 pontos, né? Então, assim, são números muito altos. A gente tem que falar também que ele caiu, a aprovação dele caiu nas regiões norte e centro-oeste, que é onde ele costuma ter a aprovação mais alta, e a rejeição dele também aumentou muito entre os evangélicos. Agora, só chamar a atenção aqui,
entre os mais ricos do país, a aprovação dele aumentou, foi para 36%, né, que o consideram ótimo ou bom, e a rejeição caiu. Então, isso aí fica para a gente poder entender também por que não tem impeachment, por que a coisa não vai para frente, né? Como traz a matéria aí do Barrocal, o PIB está interessado em manter a coisa fluindo, né? Sem mais problemas. E eu queria também convidar o pessoal para acompanhar amanhã o direto da redação às 18 horas aqui no YouTube. Tá certo. Bom, a respeito disso, eu fico também com o comentário da Valéria. Incrível que só tem 53% de reprovação. É realmente assombroso mesmo. Mas, Barrocal, quem que você pretende entrevistar amanhã no Poder em Pauta? E qual é a sua sugestão aí para os nossos espectadores? E antes disso, Rodrigo, só um comentário também em cima das pesquisas. Eu gostaria de entender os 24% que consideram o governo regular. O que essas pessoas pensam? Elas aparentemente não acham nada. Para elas está tudo mais ou menos, está tudo bem, segue o jogo, eles não nem a favor de Bolsonaro, nem contra. Está aí um mistério a ser desvendado, inclusive por nós, jornalistas. Quem são e por que pensam assim, esses 24% que consideram o governo regular? Mas vamos lá. Então, amanhã, às 16 horas, aqui no canal de Carta Capital no YouTube, eu entrevisto, às 16 horas, Acilino Ribeiro. O Acilino Ribeiro, ele é o responsável pelas relações com movimentos sociais do partido PSB. Ele é pré-candidato ao governo do PSB, aqui, ao governo do Distrito Federal pelo PSB aqui no Distrito Federal, acabei me enrolando. O Acilino Ribeiro, que foi guerrilheiro, veja só, ele treinou na Líbia, foi treinado na Líbia durante a ditadura brasileira, e assinou, na semana passada, na revista impressa de Carta Capital, um artigo em parceria com o ex-ministro José Dirceu sobre um decreto presidencial de agosto que criou uma política nacional de inteligência na área de segurança pública. Então, a entrevista com ele será sobre isso, sobre esse risco de uma rede, uma mega rede a juntar PMs e o Ministério da Justiça para, em outras palavras, espionar brasileiros. Uma entrevista também sobre uma tentativa existente aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, de aprovar uma nova lei antiterrorismo. Essa lei tem elementos parecidos que permitem espionagem de movimentos sociais, tem brechas para criminalizar certas atividades dos mesmos movimentos sociais. Então, essa é a entrevista amanhã do Poder em Pauta. E para me despedir aqui, Rodrigo, eu gostaria de chamar a atenção das pessoas para a próxima terça-feira, dia 21 de setembro. Na próxima terça-feira, 21 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro abrirá pela terceira vez uma Assembleia Geral Anual das Nações Unidas. Esse que é um privilégio reservado ao Brasil, por tradição. Não importa quem seja o presidente brasileiro, inclusive pode ser o presidente Bolsonaro. E aí fica a expectativa, o que dirá Bolsonaro nesse discurso perante a Assembleia Geral da ONU? Nos últimos 2 discursos, em 2019 e 2020, foi um show de mentiras. Ele mentiu mais lá na tribuna da ONU em Nova York do que certos depoentes mentiram diante da CPI da Covid. E esse mesmo presidente que aparecerá diante dos chefes de Estado na Assembleia Geral da ONU, ele estará logo, logo com uma denúncia contra si perante o Tribunal Penal Internacional em Haia, o TPI. O TPI, o Tribunal Penal Internacional, será um dos destinatários do relatório final da CPI da Covid, que, entre outras coisas, acusará Jair Bolsonaro de crime contra a humanidade. Então é isso, esse é o meu comentário final, Rodrigo. Tá certo, e eu gostaria só de lembrar 2 acontecimentos da semana que passaram um pouco despercebidos. O primeiro é o fato do delator Léo Pinheiro ter voltado atrás e negado que pagou propina a Lula. Ele havia relatado isso em sua delação, e esse é um caso muito curioso, porque toda acusação que foi formulada contra Lula e que resultou na condenação dele, no caso do Tríplex do Guarujá, foi amparado fundamentalmente pela delação do Léo Pinheiro,
que é presidente da OAS e sócio da empreiteira, né? Desde o início, ele negava a participação de Lula como um receptor de propina, como coisa do gênero, dizia que a OAS, de fato, fez reformas no apartamento e no sítio de Atibaia como uma tentativa de agradar o presidente, mas sem receber qualquer tipo de contrapartida e coisa do gênero, e a delação dele foi recusada pelos procuradores da Lava Jato em Curitiba, que não acreditaram nessa versão, né? E logo depois ele acabou sendo preso, né, por ter sofrido uma condenação a 16 anos de prisão. Depois ele teve a pena aumentada em mais 10 anos de prisão, né? E alguns meses depois do cárcere, ele resolveu contar outra história para os procuradores de Curitiba, e sim incriminando o ex-presidente Lula, e aí, a partir de então, a sua delação foi aceita e homologada pela Justiça, né? E agora ele vem a público esclarecer que, na verdade, mentiu naquele depoimento, que Lula não cobrou qualquer tipo de propina, que não houve qualquer tipo de pagamento por benefício ilícito, o que reforça, de uma certa forma, os indícios de práticas abusivas da Lava Jato, né, de extrair confissões de delatores, de direcionar essas acusações por interesses políticos. E também um caso muito curioso nos Estados Unidos, que foi revelado por 2 jornalistas do Washington Post, que acabam de lançar um livro, Peril, se eu não me engano, Perigo em inglês, que relata que um general de mais alta patente dos Estados Unidos, na verdade, ele é uma espécie de chefe das Forças Armadas, né, o chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos. O nome dele é General Mark Milley. Fez 2 telefonemas secretos para a China, para externar a sua preocupação com a saúde mental de Donald Trump ao término de seu mandato, e para tentá-los acalmar diante de uma ameaça de ataque do Trump pelo fato dele estar absolutamente destemperado, fora do seu controle, quando viu que ia perder as eleições e logo depois, quando a derrota eleitoral nas eleições americanas se confirmaram, né? Então ele chegou a suspender exercícios militares na Ásia para acalmar a China, né? Conversou com o homólogo dele secretamente para alertar que ele tentaria evitar qualquer tipo de ataque, evitar qualquer guerra incidental. Chegou a orientar os seus subordinados a que não cumprissem qualquer ordem de ataque dada por Trump imediatamente, sem antes consultá-lo, sobretudo se isso envolvesse ataques nucleares, né? E chegou também a compartilhar as suas preocupações com a representante, né, do Partido Democrata no Congresso, que também estava preocupado aí que Trump pudesse cometer alguma loucura. E aí a pergunta que eu faço para os nossos leitores, né, e para a nossa bancada é: temos um general assim, capaz de deter as loucuras e insanidades do nosso presidente, Barrocal? Não, Rodrigo, não temos nenhum general assim. Digo isso categoricamente. Entendo que a posição dos generais brasileiros do alto comando, são cerca de 16 ou 17 generais de 4 estrelas, o topo máximo aí da patente de general, eles compõem o alto comando do Exército. Não temos nenhum deles com esse espírito aí do americano que você acaba de descrever. Pois é. Enfim, Trump já está acusando o general de traição por ele ter agido pelas costas do presidente. Esse é realmente um debate muito delicado, que deve ser tratado pela sociedade americana,
Mas, se for realmente verdade tudo que está relatado por esses jornalistas do Washington Post, jornalistas premiados, inclusive, o Bob Woodward é aquele do caso Watergate ou não? Sim. É ele, né? É. Então, um deles que revelou o caso Watergate nos Estados Unidos. Bom, se tudo que está relatado nesse livro efetivamente pode ter evitado uma tragédia de proporções mundiais, ao perceber que o então presidente da República, Donald Trump, estava à beira de um ataque de nervos e poderia, sim, cometer uma loucura. E lamento muito porque realmente eu comungo da opinião do Barrocal, não vejo nenhum general, sobretudo na cúpula das Forças Armadas, que teria esse perfil de frear as loucuras do nosso presidente, que inclusive não se cansa de ameaçar dar um golpe de Estado no Brasil, enquanto as Forças Armadas permanecem assistindo esse triste espetáculo, né, de forma absolutamente conivente. Mas ficamos por aqui. Eu agradeço muito aos meus colegas de bancada que participaram hoje do programa, e agradeço também a todos que nos acompanharam nessa transmissão, com alguns problemas de conexão. Peço que, se vocês gostarem desse vídeo, que curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. Para receber as nossas notificações, não esqueçam de tocar essa sinetinha aí embaixo no YouTube, que ela é muito importante. Para quem está nos acompanhando pela TVT, que visite o nosso canal no YouTube. E, claro, assine Carta Capital. Há várias opções disponíveis, uma delas pode caber no seu bolso. Um forte abraço e até a próxima semana, pessoal.